Olá, hoje estamos aqui com o 7º ano da unidade Coama e eles irão falar sobre o livro Don Quixote. Antes de começarmos a história, iremos falar algumas curiosidades sobre o autor. Miguel de Cervantes nasceu na cidade de La Mancha no ano de aproximadamente 1800. Inclusive, a cidade de La Mancha, onde o Don Quixote nasceu, existe, fica na Espanha. O autor nasceu lá. Continuando, Miguel de Cervantes nasceu na cidade de La Mancha, como Yasmin falou, no ano de aproximadamente 1800. Quando fez 18 anos, se candidatou ao exército e foi convocado à Batalha de Lepanto, onde matou mais de 5.000 homens na guerra e ficou conhecido como o Manco de Lepanto devido à perda dos movimentos de um dos braços. Enquanto voltava para sua casa, acabou sendo capturado por piratas e ficou 5 anos em cativeiro. Isso aconteceu pois o rei não queria pagar seu resgate e sua família teve que economizar o dinheiro. Quando ele voltou para a cidade, acabou que ele descobriu que sua família havia falido e ele resolveu procurar um emprego e virou cobrador de impostos. Como cobrava impostos de pessoas protegidas pelo clero ou a Igreja Católica, acabou que ele foi preso e expulso da igreja, onde durante seu tempo de prisão pensou em criar uma história representando a sátira sobre a cavalaria, pois na maioria das histórias de cavalaria os heróis sempre se dão bem ou morrem, mas muitas vezes isso não acontece na vida real. Então Miguel de Cervantes pensou nisso e resolveu fazer uma sátira, chamada de Don Quixote. E naquela época realmente existiam os cavaleiros andantes, mas não era muito comum encontrar eles por aí, então era bem difícil. A história se trata do Sr. Queixano, que se tornou Don Quixote. Ele era um homem de meia idade que vivia com sua governanta e sua sobrinha, em uma casa bem humilde. Ele amava muito ler, ele lia por dias e dias, não comia, não dormia, e de tanto ler sem comer e sem beber nada, sem dormir, ele acabou enlouquecendo e resolveu se tornar um cavaleiro andante. Depois disso, quando resolveu se tornar um cavaleiro andante, foi no porão e pegou uma armadura velha se encontrava lá. Estava meio enferrujada, mas resolveu polir, amarrou algumas cordas e pronto, já estava tudo pronto. Só lhe faltava uma coisa, um animal para montar. Então ele foi e encontrou um pequeno rossel bem magro, bem velho, que já estava ali há muito tempo. Ele batizou de Rocinante. Quando ele nomeou seu cavalo, ele, depois de uns certos dias, acabou resolvendo se nomear e colocou o nome de Don Quixote de La Mancha, para essa cidade se tornar tão famosa quanto ele. Acabou que depois disso, ele viu uma mulher e pensou, poxa, preciso de uma princesa. Então, lembrando de uma mulher que vivia em seu vilarejo no vilarejo de La Mancha, com aparência boa e de família nobre, seu nome era Aldonça Lorenzo, mas resolveu colocar um nome melhor, então a chamou de Dulcinea de Altoboso. Depois disso, fugiu de sua própria casa e encontrou vários homens e disse, digam que Dulcinea de Altoboso é a mais bela do mundo. E os homens falaram, mas como nós podemos dizer que é bonita se você nem mostra uma foto? Ele falou que para ele mostrar a foto, eles primeiro precisam crer. Ouvindo isso, os homens batem em Don Quixote e o levam de volta à sua casa à força. Depois disso, ele se encontra com um homem chamado Sancho Panza. Ele faz um acordo com esse homem, depois de conversar com ele, fazer algumas negociações, ele promete que em uma aventura, quando terminar todas as aventuras, ele vai conseguir uma terra para ele, uma ilha, e o Sancho Panza vai ser o governador. E que ele vai ter todo o poder dessa ilha e vai levar sua família para poder morar lá. E assim ele aceita ser cavaleiro de Don Quixote. Depois disso, Sancho Panza e Don Quixote partiram em sua viagem. Enquanto andavam, viram uma grande fumaça. E lá, Don Quixote, vendo aquilo, acreditava-se que tratava-se de 2 grandes exércitos que estavam batalhando. Mas
Sancho, ouvindo aquilo, falou: Senhor, não vá, são apenas ovelhas. Dom Quixote fala: Sancho, sua covardia cega você. Não vê que são 2 grandes exércitos? Entrarei no meio da batalha e lutarei contra os 2. E aí, Dom Quixote vai lá, bate em várias e várias ovelhas, e acaba que vem vários pastores furiosos e apedrejam Dom Quixote. Dom Quixote, saindo dali, parte mais outra aventura com Sancho Panza. Outra aventura, a qual os amigos participaram, foi uma que haviam 2 gigantes, que na verdade eram moinhos de vento, mas na cabeça de Dom Quixote era algo grande, uns gigantes enormes que estavam vindo na direção deles. Sancho ainda tentou avisar a Dom Quixote que na verdade eram apenas moinhos de vento, mas seguiram em frente. Dom Quixote lutou até se cansar, e uma das pás que estavam sendo levadas pelo moinho de vento bateu em Dom Quixote e ele caiu e desmaiou. E depois dessa aventura, o Sancho Panza leva Don Quixote para uma pousada de noite. E Don Quixote enxergou a pousada como se fosse um castelo. E quando eles foram se hospedar lá para poder dormir e descansarem depois da aventura com os gigantes, Don Quixote conversou com o Sancho Panza falando que precisava de vários ingredientes para fazer o bálsamo, que era um remédio que Don Quixote criou na mente dele durante as aventuras que ele estava fazendo com o Sancho Panza. E ele estava conversando com o Sancho Panza e falou: eu preciso de sal, vinho e vinagre para poder fazer o bálsamo. Então o Sancho Panza foi na cozinha da pousada e pegou todos os ingredientes. Como Don Quixote estava bem machucado depois da aventura com os gigantes, quando ele terminou de fazer, ele tomou e se sentiu bem mais aliviado e forte. E quando o Sancho Panza foi tomar também, que o Don Quixote falou que seria muito bom para ele, Sancho Panza vomitou tudo, jogou tudo fora, porque o gosto era muito, muito, muito ruim. Então, Sancho Panza ficou muito surpreso, porque Don Quixote conseguiu tomar todo aquele remédio ruim. E depois eles foram dormir. Então, depois dessa aventura, Dom Quixote e Sancho Panza acabaram indo fazer mais uma viagem. E enquanto viajavam, viram uma carroça, onde um homem levava dentro desta carroça ele levava um grande leão muito feroz. Dom Quixote falou: abra esta carroça ou vou bater em você. E aí acaba que o homem não tem outra escolha a não ser abrir a carroça. E quando ele abre a carroça, o leão estava dormindo. E aí o leão só apenas sai e volta para dentro da jaula. E Dom Quixote fala para Sancho: só Sancho, assim que se faz, eu sou corajoso. Depois de muitas aventuras, a governanta de Dom Quixote estava bem preocupada com ele, porque já havia se passado muito tempo. E resolveu pedir para um padre para trazer Dom Quixote de volta. O padre se veste de um cavaleiro andante e vai atrás de Dom Quixote. Nisso que ele encontra, ele diz: olha, se você perder esta batalha... Eles batalham. E ele diz: se você perder esta batalha, você vai voltar à sua vida normal. E depois disso, Dom Quixote, como todos sabem, acaba perdendo e volta para a sua vida normal. E depois dessa aventura, ele volta para a vida normal dele e acontece mais algumas coisas. Mas se você quiser descobrir, leia o livro! Pessoal, e qual é a parte favorita do livro para vocês? Bom, a minha parte favorita é uma parte que nem todo mundo conhece, mas eu acho que a maioria das pessoas que leu sim. É quando Dom Quixote e Sancho Panza estão acampando. Dom Quixote chega com uma tocha e fala: Senhor, você é a coisa mais feia que eu já vi, mas eu não sei se é pelos seus hematomas ou pelos seus dentes quebrados. Cara, a minha parte favorita é logo o começo, quando ele vai se nomeando o seu cavalo, a sua mulher, porque quando eu era pequena, eu costumava muito ir no sítio do meu tio e eu montava assim nos cavalos e tudo, e eu brincava de ser cavaleiro e tudo, e me deu uma nostalgia tão grande
quando eu tava lendo Don Quixote e eu lembrava quando eu brincava, fazia várias aventuras, assim como Don Quixote. Então eu me identifiquei muito com esse livro. Olha, eu amo todo o livro. O livro todo é muito legal, mas a minha parte favorita é as partes, na verdade, que ele inventa coisas. Por exemplo, na história das ovelhas, né? Ele pensa que tá lutando contra contra uma batalha enorme, mas na verdade são só ovelhas. E eu acho muito divertido, porque é engraçado e ser criativo é muito legal. João, qual é a mensagem que o livro passa pra você? Bom, eu acho que o livro fala sobre o poder da amizade e também sobre nunca desistir, sempre enfrentar seus problemas. Eu acho que é sobre isso. Porque Don Quixote, mesmo ele apanhando tanto, ele nunca desistiu de sempre fazer o certo. Vocês indicariam esse livro para outros alunos? Sim! Porque ele é fora do convencional e muito interessante de se ler. E também porque o vocabulário assim é bem diferente, você aprende várias palavras novas. E cara, muita coisa legal também. Nos ensina muitas lições de moral, como o poder da amizade e nunca desistir de nossos problemas.